Olá, pessoal! Dando continuidade à disciplina de análise sensorial, hoje nós vamos falar sobre os testes de aceitação e de intenção de compra, que fazem parte do método afetivo. Ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam conceituar os testes de aceitação e de intenção de compra, calcular e interpretar os resultados da análise estatística do teste de aceitação e simular a condução desses dois testes. Então, começando a falar sobre o teste de aceitação, o objetivo principal desse teste é identificar o quanto o consumidor gosta ou desgosta de um ou mais produtos, utilizando uma escala. A escala que é comumente utilizada no teste de aceitação é a escala hedônica. Então, a escala hedônica ela é uma escala que relaciona os termos gostei e desgostei dentro de uma gradação. Desde gostei extremamente ou gostei muitíssimo, até desgostei extremamente ou desgostei muitíssimo. Alguns autores utilizam ainda o termo odiei, adorei e odiei. Então, em geral, ela é utilizada a escala estruturada, com teste com consumidores, em geral contendo 7 ou 9 pontos, para avaliação com adultos. Já vou falar se for avaliação, por exemplo, com crianças. Mas para avaliação com adultos, geralmente se utiliza, então, uma escala de 7 ou 9 pontos. Geralmente, nós utilizamos escala com números ímpares, para a gente ter um ponto do meio da escala. Esse ponto do meio seria um ponto onde a pessoa pode dizer que nem ela gostou e nem ela desgostou. Seria um ponto de moderado, um ponto indiferente. Se nós utilizamos uma escala com pontos pares, não existe essa possibilidade da pessoa ver qual que é o meio da escala. Muitas vezes pode ficar confuso para a pessoa fazer a análise. Então, em geral, você trabalha com 7 ou 9 pontos, números ímpares, e 7 ou 9 opções são números interessantes para a gente expressar, para que o provador consiga expressar de uma forma adequada a variabilidade que ele tem na hora de julgar. Se nós trabalhamos com escalas muito pequenas, por exemplo, de 3 pontos ou de 5 pontos em termos de aceitação, são poucas opções para o provador dizer realmente o quanto ele gostou ou desgostou daquela amostra. Então, em geral, a gente trabalha com uma escala ou de 7 pontos ou de 9 pontos. A de 9 pontos é, inclusive, a mais usada, nos artigos, nos trabalhos. Então, elas sempre são ancoradas em termos como gostei e desgostei. Existe a escala estruturada porque ela dá todas as opções aqui, para a gente avaliar. Existe a verbal, onde eu não tenho, a presença de números aqui indicando, eu tenho só os termos, então, dando essa ideia de gradação para o provador. Então, vai desde gostei extremamente até desgostei extremamente. O que é muito importante na escala? Se ela é uma escala com números ímpares e que ela tem um ponto do meio aqui, que é o nem gostei nem desgostei, o importante é que o mesmo número de categorias que eu tenho acima desse nem gostei nem desgostei, eu tenha também na parte de baixo. Então, eu tenho aqui para o provador 4 opções de gostei e tenho 4 opções de desgostei. Então, isso é importante que ela esteja balanceada, E, geralmente, a gente coloca os mesmos termos que a gente coloca para o gostei, nós utilizamos também para o desgostei. Então, se eu gostei ligeiramente, eu tenho que ter a opção desgostei ligeiramente. Se eu tenho gostei moderadamente, eu tenho que ter a opção desgostei moderadamente. Se eu tenho gostei muito, eu tenho que ter o desgostei muito. E se eu tenho gostei extremamente, eu tenho que ter o desgostei extremamente também. Então, a gente sempre coloca os mesmos termos, para avaliação positiva e para avaliação negativa. Por isso que quanto mais pontos a gente coloca, mais eu consigo discriminar melhor a intenção do provador, a opinião do provador, a percepção do provador em relação a vários tipos de produto que ele vai avaliar. Então, tem uma gradação aqui, tanto para o gostei quanto para o desgostei. Então, aqui, na verdade, ele tem 4 opções para expressar se ele gostou. Então, aqui é uma gradação de ligeiramente, moderadamente, muito extremamente. E, do mesmo jeito, ele tem 4 opções para expressar se ele desgostou. Se eu trabalho com escalas muito pequenas, vamos supor que seja uma escala de 3 pontos. Eu só tenho aqui um ponto do meio, um gostei ligeiramente, ou só um gostei e só um desgostei. É pouco quando a gente quer discriminar vários tipos de produtos.
né, várias amostras. Então, o ideal é a gente trabalhar, então, com uma escala com 7 pontos ou com 9 pontos, né? Então, essa é uma escala estruturada verbal, e a gente tem também uma escala estruturada mista, né, onde a gente coloca tanto os números quanto a parte verbal. Essa escala mista, ela é mais utilizada, porque, em geral, o provador ele tem mais facilidade, né, quando a gente relaciona um termo a uma numeração, né? Lembrando que o teste de aceitação, ele pode até ser feito em laboratório, mas por uma condição de inferência, né, de uma situação de mercado, ou para fazer um ajuste numa formulação e saber se esse produto está sendo bem aceito ou não pelos provadores. Mas, em geral, o teste de aceitação ele é feito fora do laboratório, né? Imagina uma empresa que vai lançar um produto, ela realiza o teste de aceitação fora das condições controladas do laboratório e com consumidores que não receberam treinamento. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar com escalas que sejam de fácil entendimento e que possibilitem, né, que o provador entenda o que ele tem que fazer, sem receber qualquer tipo de treinamento, melhor, né? Então, a gente tem resultados mais confiáveis. Existe também a opção da escala hedônica não estruturada. Então, ela não é estruturada porque ela só é ancorada aqui nos extremos, mas na parte do meio aqui da escala a gente não tem qualquer indicação para o provador. Então, só é ancorada nos extremos por desgostei muito até gostei muito. Essa escala aqui, ela é raríssima de você encontrar, seja, né, nos trabalhos, nos relatórios da indústria, seja nos trabalhos acadêmicos, porque justamente é isso que eu estava falando, né? Os provadores, a gente está fazendo análise com consumidores. E os consumidores, eles não são treinados para fazer a análise. E uma escala desse tipo, não estruturada, ela precisa de um treinamento. Aonde que está o meio aqui da escala? É difícil, muitos provadores, muitos consumidores não conseguem identificar visualmente aonde é o meio da escala, né? Então, esse tipo de escala aqui, ele dá resultados bastante precisos, né, quando a gente trabalha com provadores treinados. Então, nos métodos descritivos, por exemplo, é muito comum trabalhar com uma escala desse tipo, não estruturada. Mas para os métodos afetivos, esse tipo de escala não é recomendado. Então, e se a gente for fazer, né, o teste com crianças ou com indivíduos que têm dificuldade, né, de entendimento, dificuldade cognitiva, tem problemas de alfabetização, então é bastante comum a gente utilizar as escalas faciais, tá? Essas escalas, elas podem ser, quando a gente trabalha com crianças, geralmente elas são de 5 pontos, ou a gente pode também trabalhar com uma escala de 7 pontos. Aí trabalhamos com menos categorias para facilitar para as crianças, né, indicarem qual carinha aqui que corresponde à percepção que ela teve do produto ao experimentar, tá? Então, aqui a gente tem desde a carinha do muito ruim, do indiferente, do bom e do muito bom. Então, essa é uma escala de 5 pontos. Existe também a opção de trabalhar com uma escala de 7 pontos. Mais do que isso, já a criança pode ter dificuldade de identificar as expressões das crianças, né? Então, o aconselhado para criança é entre 5 e 7 pontos, tá? Para adulto, de 7 a 9 pontos. Bom, então, o princípio do teste de aceitação é o seguinte: cada aprovador vai receber amostras codificadas, pode ser desde uma amostra, né, que eu estou fazendo um teste preliminar, até várias amostras, né? E aí a quantidade de amostras vai depender do que eu estou testando, vai depender do tipo de produto, se eu posso servir numa única sessão ou se eu vou servir em várias sessões para os provadores, né? Mas o teste, então, ele pode ser realizado, né, com várias amostras. Então, essas amostras são codificadas, né? E é solicitado que o provador identifique, utilizando uma escala hedônica, o quanto gostou ou desgostou de cada amostra codificada. E aí o provador pode avaliar de forma global, então considerando todos os atributos do produto, ou ele pode avaliar em termos de aparência, odor, sabor e textura. Tá? Então eu posso pedir para ele avaliar, utilizando uma escala, todos esses atributos, tá, de um produto, ou de vários produtos, né, de várias amostras. Então, no caso da apresentação da amostra para o provador, esse teste, se ele for realizado em laboratório, ele segue o mesmo padrão, né, dos testes que nós já comentamos aqui, né, nas outras aulas.
Se ele for um teste que vai ser realizado fora do laboratório, a forma de condução do teste, ela é muito parecida, mas nós temos que tomar alguns cuidados, né, pelo fato de que o teste não vai ser realizado nas condições controladas de laboratório. Um desses cuidados é a forma como a gente apresenta a amostra para o provador. Então, essa amostra, ela tem que ser codificada do mesmo jeito que em laboratório, né, com os números, né, escolhidos numa tabela de números aleatórios, né, três dígitos para cada amostra. Essas amostras, elas têm que ser servidas de forma mais padronizada possível. Então, não é porque a gente não está no laboratório que a gente pode servir as amostras de qualquer jeito. As amostras têm que ser padronizadas, a gente tem que tentar garantir a mesma quantidade, o mesmo recipiente onde a amostra vai ser servida, a mesma temperatura. Mas, de forma geral, quando a gente faz a análise fora do laboratório, nós servimos uma amostra por vez para o consumidor. Tá? É muito raro a gente fazer um teste fora do laboratório onde a gente serve todas as amostras ao mesmo tempo para o provador. Em geral, a gente opta pela apresentação monádica, que a gente chama, né? Que é a entrega de... Eu posso avaliar várias amostras, mas eu vou entregar uma amostra por vez para o provador, porque ele já não está numa condição controlada no laboratório. Então, é mais fácil ele se concentrar nas características daquela amostra. Assim que ele avalia, a gente entrega a próxima amostra, e assim por diante, tá? Não é que não possa ser feito o teste numa apresentação de blocos com todas as amostras ao mesmo tempo. Pode ser feito assim. Mas, geralmente, como a gente não tem condição controlada de laboratório, né, fica mais difícil da gente apresentar todas as amostras ao mesmo tempo. Então, é mais comum se optar por apresentar uma amostra por vez. Bom, esse daqui é um exemplo, então, né, de uma ficha para o provador, né, que é o consumidor. Então, em geral, quando é um teste com consumidores, nós pedimos, né, sexo, idade, escolaridade daquele consumidor. Geralmente, né, se garante geralmente não, sempre se garante o sigilo do provador, mas às vezes a gente pode pedir o nome dele só para constar na ficha. Quando nós divulgamos os dados, seja na indústria, seja de forma acadêmica, o nome das pessoas nunca é divulgado, né? Mas sexo, idade, escolaridade são variáveis que depois a gente pode estudar para fazer uma análise de segmentação, por exemplo, do mercado. Então, se eu quiser saber, houve diferença, né, de aceitação do produto entre homens e mulheres? Houve diferença entre consumidores que têm até 25 anos e consumidores acima de 60 anos? Houve diferença de aceitação em relação a pessoas com menor escolaridade ou com mais escolaridade? Então, para fazer esse tipo de análise, em geral, nós pedimos essas informações de sexo, idade, escolaridade no início da ficha, né? Se eu estou servindo uma amostra por vez para o provador, eu só vou pedir essas informações a primeira vez, né, que eu estou servindo a amostra. Eu não vou servir em todas as amostras, né, uma fichinha com essas informações para o provador preencher. Bom, então a escala hedônica que é utilizada, aqui no caso foi de 9 pontos, né? Então a ficha é bem simples, avalie cada amostra, usando a escala abaixo para descrever o quanto você gostou ou desgostou do produto. Aqui, então, está sendo avaliado de forma global, né? Não foi destacado nenhum atributo em específico. Nessa fichinha aqui, faltou colocar, né, prove as amostras da esquerda para a direita, já que estão sendo servidas várias amostras ao mesmo tempo, né? Se a gente está servindo uma amostra por vez, o que vai garantir o balanceamento somos nós, analistas, que vamos, né, entregar as amostras de acordo com o balanceamento previamente estabelecido. Tá? Então, aqui o provador ele vai ter que experimentar cada amostra e indicar aqui um valor, uma nota, com base nessa escalinha, variando de 1 até 9. Tá? E a gente sempre deixa um espacinho embaixo para colocar os comentários em relação às amostras. Então, as condições do teste de aceitação, né? Se ele for realizado em laboratório, são as mesmas condições dos outros testes que nós já comentamos aqui. Cabines individualizadas, controle das condições ambientais, né? E, tanto no laboratório quanto fora dele, a gente tem que garantir o máximo possível que a apresentação das amostras seja padronizada, né? As amostras apresentadas de forma homogênea, e a gente tem que cuidar do balanceamento.
servindo as amostras em todas as combinações possíveis. O balanceamento, ele vale tanto para o laboratório quanto fora do laboratório. Tá? Então, se eu vou fazer um teste fora do laboratório, imagina que, por exemplo, no supermercado, o analista, ainda assim, ele tem que ter a ficha dele de controle, ele tem que estabelecer o balanceamento das amostras e servir essas amostras para o provador de acordo com o balanceamento. Não importa se ele vai servir todas as amostras juntas de uma vez ou se ele vai servir amostra por amostra numa apresentação monádica. A ordem de apresentação dessa amostra sempre segue o balanceamento. Aqui eu estou colocando um exemplo da combinação de duas amostras somente. Tá? Então, eu vou servir a amostra A e a amostra B para o primeiro provador e a amostra B e a amostra A para o segundo provador. Mas a gente pode trabalhar com o teste de aceitação para 3, 4, 5 amostras. Tá? Como conduzir o teste, então? A primeira coisa é preparar a ficha de controle do analista, né? Da mesma forma que a gente faz para os outros testes, registrando o número de provadores, registrando os códigos das amostras com 3 dígitos, né? Com base numa tabela de números aleatórios, né? Ao acaso, registrar a ordem de apresentação balanceada para cada provador. Isso daqui para um teste de aceitação acaba sendo ainda mais importante, né? O preparo dessa ficha com antecedência, porque no teste de aceitação, geralmente a gente trabalha com mais de 100 provadores, né, mais de 100 consumidores. Claro que existe um cálculo estatístico, né, da amostra, mas imagina que se uma empresa vai querer lançar um produto no mercado, ela tem que trabalhar com um número expressivo de consumidores e em cada região onde ela pretende lançar o produto. Então, esses testes acabam sendo realizados com 100, 200, 300 consumidores, e isso faz com que esse preparo prévio do analista seja muito importante. Então, aqui é um exemplo, né, da ficha de controle do teste de aceitação. Imagina, por exemplo, que nós temos 4 produtos, né? Então, eu coloquei aqui, com base na tabela de números aleatórios, coloquei aqui, então, 3 dígitos para cada uma dessas amostras. E aqui, então, a gente faz a ficha, né, de controle do analista, já colocando o balanceamento das amostras para cada um dos provadores, tá? Então, aqui seguindo o balanceamento, né, para o primeiro provador, a gente vai servir primeiro a amostra 661, depois a amostra 858, depois a amostra 209 e depois a 002. Para o segundo provador, a gente já vai servir primeiro a 858, depois a 661, depois a 002 e depois a 209. Então, se é uma condição fora do laboratório, a gente tem que ter muito cuidado, né, ainda mais cuidado para seguir essa ordem adequadamente aqui do balanceamento. E nessas últimas colunas aqui, elas são colunas para a gente marcar os resultados, marcar as respostas que os provadores deram. Então, aqui a gente vai ter notas de 1 a 9 para cada uma das amostras, tá? De acordo com o que os provadores perceberam. Bom, seguindo então na condução do teste, a gente vai preparar as fichas dos provadores, codificar os recipientes das amostras, preparar as amostras para os provadores, né? Então, colocar as amostras nos recipientes, organizar as bandejas para os provadores, e aí, né, vai depender do que eu falei, né, da entrega das amostras todas de uma só vez, ou então a entrega uma a uma, fornecer o copo com água, né, guardanapo, esses cuidados básicos se aplicam independente do local onde o teste está sendo realizado. Conduzir o teste, então, servindo as amostras a cada provador, recolher as fichas individuais, passar os dados para a ficha de resultados e analisar os dados. Tem alguns casos em que se opta pelo analista fazer uma entrevista com o provador. Então, ao invés de deixar o provador respondendo a ficha, né, indicando as notas para as amostras, o próprio analista faz a entrevista com o provador e pergunta, né? Então, em relação à aparência, que nota você dá para determinada amostra? Em relação ao odor, que nota você dá, né? Então, tem os prós e os contras de fazer dessa forma, né? Os prós do analista entrevistar o provador seria, então, que mesmo que o provador tenha um pouco de dificuldade, né, para entender o uso da escala ou para entender as instruções do teste, quando o analista faz a entrevista, ele está explicando, né, de uma forma ele consegue explicar para o provador e se certificar de que o provador realmente está entendendo. Por outro lado, quando o analista ele entrevista, existe uma chance maior, né, existe um maior risco
de que o consumidor ele dê notas mais altas, porque numa tentativa de tentar agradar aquela pessoa que está sendo tão gentil de servir o produto para ele. Né? Então, a pessoa que está lá conduzindo o teste vai me entrevistar, eu acabo dizendo que o produto está um pouquinho melhor, né, do que realmente eu acho que ele está. Então, existem os prós e os contras, a gente tem que avaliar, né? De forma geral, se opta pelo próprio provador responder a ficha, assim como ele faria no laboratório. Então, aqui seria o exemplo, né, da ficha de controle, já com os resultados dos provadores. Tá? Então, aqui, essas notas que estão marcadas aqui, para a amostra A, para a amostra B, para a amostra C e para a amostra D, representam aquelas notas na escala de 1 a 9, né, que os provadores deram para cada uma das amostras. Então, naquela escala, quanto mais próximo aqui de 1, significava que o provador não gostou do produto, e mais próximo aqui de 9, que ele gostou bastante do produto. Né? O 4 era o valor de indiferença. Então, considerando aqui, né, um exemplo, 80 consumidores avaliaram o quanto gostavam ou desgostavam de 3 marcas diferentes de salsichas, usando a ficha abaixo. Os resultados estão expressos a seguir. Qual a conclusão oferecida pelo teste? Então, foi oferecido aqui para o provador, né, essa fichinha aqui, com 3 amostras, né, 3 marcas diferentes de salsicha. Então, avalie da esquerda para a direita cada amostra de salsicha e indique na escala abaixo o quanto você gostou ou desgostou de cada amostra. Então, é uma escala de 1 a 9, né? Mista, estruturada. Tem um ponto do meio aqui que é o 5, nem gostei nem desgostei. E aí, cada provador, então, precisa marcar o número da amostra e dar, na sequência aqui, colocar a percepção dele, né? Então, a nota de 1 a 9 que ele considera como a que representa melhor o julgamento dele. Tá? Aqui, novamente, a avaliação foi em termos globais, mas, novamente, eu poderia ter colocado aqui. Então, quanto você gostou ou desgostou de cada amostra, em termos de aparência, odor, sabor, textura, e muitas vezes se coloca também uma aceitação global, que seria, então, considerando o conjunto dos atributos, como é que você avalia esse produto. Tá? Então, a análise ela pode ser mais completa. E aí, quando a gente trabalha com atributos, você consegue identificar, é uma informação importante para quem está, por exemplo, fazendo ajustes na formulação do produto, porque você consegue identificar para qual atributo que as pessoas não gostaram tanto. Né? Então, de forma geral, elas podem até ter gostado do produto, mas, por exemplo, a textura poderia ser melhor. Né? Então, não gostei muito da textura, não gostei muito do odor. Então, isso já dá informações para quem está desenvolvendo um produto, né, poder trabalhar em cima disso. Então, para esse exemplo aí dos 80 provadores das 3 amostras de salsicha, a gente tem essa tabelinha aqui de resultados, tá? Não coloquei todos, porque são 80 provadores, né? Mas a gente tem a somatória, então, das notas para a amostra A, para a amostra B e para a amostra C, tá? E aí a gente tem a média, então, dessas amostras. Como é que a gente faz para analisar esses resultados? Então, se eu estou fazendo um teste para uma única amostra ou para 2 amostras, a gente tem formas mais qualitativas de apresentar os resultados. 3 amostras para cima, a gente já começa a calcular a ANOVA, a análise de variância. Então, na última aula, eu expliquei sobre o teste de diferença do controle e eu falei para vocês o passo a passo da ANOVA, como que é feito. Aqui no teste de aceitação, nós vamos trabalhar novamente com a ANOVA. A diferença vai ser no teste final. No teste de diferença do controle, a gente fazia a ANOVA, calculava, então, as fontes de variação do teste, né, que as fontes eram as variações da amostra, as variações do provador e as variações do resíduo, né, que correspondiam aos erros experimentais. Fazíamos, então, o passo a passo da ANOVA, calculando o grau de liberdade, soma dos quadrados médios, o valor de F, tanto da amostra quanto do provador. E aí a gente avaliava se havia diferença significativa ou não, comparando com o F tabelado, né, o valor tabelado de F. O resultado disso era, né, então, se o valor calculado ele fosse maior ou igual ao F tabelado, nós concluímos que pelo menos uma das amostras diferia em relação ao controle. E aí a gente fazia, na sequência, o teste que é chamado de teste de Dunnet.
Qual que é a diferença aqui para o teste de aceitação? Na ANOVA, nós vamos calcular a ANOVA exatamente do mesmo jeito. Então, vamos calcular as fontes de variação, vamos calcular o grau de liberdade, soma dos quadrados médios, vamos calcular o valor de F, e se o F calculado for maior ou igual do que o F tabelado, nós vamos concluir que pelo menos uma amostra difere das demais. Por quê? Aqui no teste de aceitação eu não tenho uma amostra controle, eu não tenho um padrão. Então eu não concluo que eu tenho pelo menos uma amostra difere do padrão, como é na diferença do controle. Aqui eu vou concluir que pelo menos uma amostra difere das demais, porque eu não tenho um padrão. E aí eu vou comparar essas amostras duas a duas, do mesmo jeito que na diferença do controle, né, para saber qual que é a diferente. Só que como eu não tenho um padrão, eu vou comparar todas elas duas a duas. Então aqui no caso eu vou comparar a A com a B, a A com a C e a B com a C. Eu vou comparar de que forma? Eu vou realizar um teste que é chamado de teste de Tuckey. Então, ele é um teste bastante semelhante ao teste de Duné, só que o teste de Duné, ele é utilizado quando eu tenho uma amostra controle. E o teste de Tuckey tem uma fórmula específica, e ele é utilizado para quando eu estou comparando médias e não tenho uma amostra que é controle. Tá? As médias, as amostras, elas têm igualdade aí. Tá? Não tem uma amostra que seja o padrão ou seja o controle. Tá? Então, vamos lá no passo a passo de novo. Então, nós temos aqui, né, os resultados aqui da tabela, a somatória, então, para cada uma das amostras, e as médias, tá? Só que eu tenho aqui 80 provadores. No teste de aceitação, a gente tem 80 provadores, 100 provadores, 150 provadores, 200. Então, como eu falei para vocês, a ANOVA, ela acaba ficando, ela é a mesma, mas ela acaba ficando bastante morosa para a gente fazer esse cálculo na mão. Por isso que no teste de diferença do controle, eu expliquei para vocês como fazer a ANOVA passo a passo, para vocês entenderem de onde saíram os valores. Mas agora a gente vai calcular a ANOVA com um arquivo que eu vou passar para vocês em Excel, com as fórmulas já prontas. Tá? Porque colocar dados de 80 provadores, de 100 provadores e calcular na mão é muito complicado. Então, a gente tem como fazer isso em vários programas de estatística, incluindo o Excel. Então, nós vamos utilizar desses meios a partir de agora, né? Bom, vamos lá, então. Então, eu vou passar para vocês daqui a pouquinho o arquivo em Excel, né? Para vocês saberem como é que vocês vão fazer. A partir dos dados, então, nós precisamos calcular a ANOVA, tá? Eu não vou passar de novo aqui o passo a passo de como fazer a ANOVA, justamente porque eu já passei no teste de diferença do controle. Aqui, nesse teste, vai ser exatamente do mesmo jeito, e nós vamos fazer os cálculos por meio do arquivo de Excel, né, com as fórmulas já prontas. Então, aqui a gente tem as fontes de variação, né, amostra, provador, resíduo e total. Calculamos os graus de liberdade, né, que são sempre, então, o número de amostras menos 1, o número de provadores menos 1. O total aqui a gente multiplica o número de amostras vezes o número de provadores menos 1, e o resíduo é a diferença. A partir dos graus de liberdade, a gente vai fazer o cálculo do fator de correção, né? E depois a gente calcula a soma dos quadrados, descontando o fator de correção. Calculamos a soma dos quadrados médios, que é a soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade. E depois calculamos o F calculamos o F, né? Que é a soma dos quadrados da amostra em relação ao resíduo e do provador em relação ao resíduo. Achamos, então, o F tanto da amostra quanto o F do provador. Aqui, no teste de aceitação, é muito comum que o F do provador ele seja um valor alto. Tá? Isso era um problema lá no caso do teste de diferença do controle. E vai ser um problema também nos testes descritivos, quando a gente tem provadores treinados. Aqui no caso da ANOVA para o teste de aceitação, é bem comum que esse valor seja alto. E paciência, né? Por que esse valor vai ser alto? Porque a gente está trabalhando com consumidores que não são treinados. Então, com certeza, eles vão utilizar pontos diferentes da escala hedônica para expressar a percepção deles. Isso é muito comum, né? E é possível de acontecer. Então, nesse caso aqui da ANOVA para o teste de aceitação, a gente não vai se preocupar com esse valor do F para o provador. Nós vamos nos preocupar com o valor do F para a amostra, porque aqui a gente sabe que vai ter uma grande variabilidade em relação ao provador. Tá? Então, a gente vai comparar
o F calculado com o F tabelado, tá, da amostra. Então, o F tabelado, para as condições aqui do teste, é de 2,99. É um valor menor do que o 11,05 que a gente acabou de calcular. Então, o que é que eu concluo? Pelo menos duas amostras diferem entre si, considerando, então, um P de 0,05, tá? Quanto à aceitação global aí, né, que a gente estava avaliando. Então, eu considero que pelo menos uma amostra difere das demais, ou seja, pelo menos duas amostras diferem. Eu não sei qual é qual amostra que difere das demais. Se é só uma amostra que difere das outras, né? Então, para saber qual amostra que está diferindo, eu tenho que fazer um teste na sequência. E esse teste aqui, no caso, né, do teste de aceitação, é o teste de Tucker, tá? Bom, então, qual amostra difere de qual? Eu vou fazer o teste de Tucker. Vejam que ele é muito parecido, aqui a fórmula de cálculo é muito parecido com o teste de Duné. Só que no caso do teste de Tucker, eu estou comparando médias de várias amostras. No teste de Duné, eu estou comparando cada média da amostra com a média do padrão. Então, aqui no teste de Tucker, a gente vai calcular, então, a diferença mínima significativa, que vai ser igual ao valor de Q. Esse Qzinho aqui é um valor tabelado para o teste de Tucker, então é uma outra tabela que eu vou passar para vocês, tá? Que multiplica a raiz da soma dos quadrados médios do resíduo, que a gente achou na nova, dividido pelo número de provadores. Bom, olhando então a tabela, né, do valor de Q para o teste de Tucker, é uma nova tabela, tá? Então, não dá para utilizar a tabela do valor de D do teste de Duné, porque aqui os cálculos que estão por trás aqui dessa tabela são diferentes. Então, aqui a gente vai trabalhar com o número de amostras aqui na linha, né, de cima, e o número aqui de graus de liberdade do resíduo. Então, aqui nós trabalhamos com 3 amostras, e o grau de liberdade do resíduo foi um grau de liberdade alto, né? Então, ele está acima aqui de 120, ele já caiu aqui. Acima de 120, a gente já considera aqui todos os outros valores de grau de liberdade aqui acima. Então, com isso, a gente vai trabalhar, então, aqui com o valor de 3,32. Tá? Então, esse daqui é o valorzinho de quê? 3,32. Então, voltando lá na fórmula, né? Então, a gente considera a diferença mínima significativa é igual ao valor de Q, que é 3,32, que multiplica a raiz D. Soma dos quadrados do resíduo deu 2,22, dividido pelo número de provadores, que é 80. Então, a diferença mínima significativa é de 0,55. E a partir disso, o que a gente faz? A gente vai comparar as médias das amostras duas a duas. Aquelas amostras que diferirem por um valor maior ou igual a essa diferença mínima significativa, significam que elas diferem entre si a um nível de significância de 0,05. Se as amostras, né, a diferença entre as amostras for menor do que 0,55, essa diferença mínima aqui significativa, eu concluo que as amostras não diferem entre si, ao nível de 5% de significância. Então, aqui a gente vai comparar as 3 amostras de salsicha, duas a duas, tá? E aí, então, para comparar esses valores, a gente trabalha com as médias dessas amostras. Então, a média da amostra A de aceitação foi 7,75, menos a média aqui da amostra B, que foi 6,13. Isso dá um valor de 1,62. Como 1,62 é maior do que o 0,55, essa diferença mínima significativa, eu concluo que as duas amostras aqui diferem entre si, a um nível de significância de 0,05. Então, quer dizer, se eu fizer 100 vezes esse experimento, eu tenho 95 vezes que eu vou obter o mesmo resultado, de que as amostras diferem, tá? E em 5 vezes que eu repetir o experimento, eu posso ter um resultado diferente, né? Ou seja, que essas amostras não diferem. Tá? Então, eu tenho 95% de chance aqui de que o que eu concluí realmente é verdadeiro. Aí eu vou comparar, então, a amostra A com a C. A média que dá é 7,75, a média da C é 4,25. A diferença da 3,5 é maior do que a diferença mínima significativa calculada, então eu concluo que as amostras diferem entre si. E vou comparar C com B, por último, né? Comparei todas elas, né? C com B, então, a média da C é 6,13, a média da B é 4,25, o resultado é 1,9.
1,9 é maior do que 0,55, então eu concluo que essas amostras diferem entre si a um nível de significância de 0,05. Ou seja, todas as amostras diferiram entre si, tá? Qual amostra foi aquela mais bem aceita pelo consumidor? Se todas elas diferiram, a amostra mais bem aceita foi aquela que recebeu a maior nota, porque a escala ia de 1 a 9, né? Então, e 9 era o ponto mais alto, né? O de gostei muitíssimo, gostei extremamente, né? Então, 7,75, a amostra A, foi a amostra mais bem aceita pelos consumidores. Na sequência, a gente teve a amostra B, que foi 6,13, e por último, a amostra B, que foi 4,25. Então, considerando lá os termos da escala, o 7,75 seria aí um gostei moderadamente, o 6,1 seria um gostei ligeiramente, né? E o 4,25 seria aí um moderado, né? Nem gostei, nem desgostei. Mas essa forma aqui de apresentar os resultados, ela é uma forma feia, né? Tá certo, claro, tá correto, mas é uma forma deselegante da gente apresentar os resultados. Então, uma forma mais bonita, né, da gente apresentar, mais elegante, é por meio de tabelas, né? Então, a gente pode, então, colocar uma tabelinha com as médias de cada uma das amostras. Aqui, no caso, foi avaliada a aceitação global de salsichas para 80 provadores. Então, aqui na frente de cada amostra, a gente está colocando a média, tá? Aqui são as amostras de salsicha. Como é que a gente faz para montar essa tabelinha? A gente coloca sempre em primeiro lugar aquela amostra que tem a menor nota e vai ordenando até chegar na amostra que tem a maior nota. Então, aqui no caso, a menor nota foi da amostra C, 4,25. Depois a gente teve a amostra A com 6,13 e, por fim, a amostra B com 7,75. Então, para essa amostra menor aqui, a C, com menor nota, a gente vai marcar uma letrinha A. Essa amostra, ela diferiu da amostra A. Então, a amostra C de salsicha, ela diferiu da amostra A de salsicha. Então, eu vou colocar letras diferentes aqui para elas, tá? E essas letrinhas aqui, elas não têm relação com as letras aqui das amostras, tá? Só para... Coloquei só amostras aqui, porque a gente não sabe que tipo de salsicha que foi avaliado. Mas, então, ó, a amostra com menor nota, ela vai receber a letra A. Se ela diferir da amostra da sequência, eu vou colocar letras diferentes para dizer que elas diferiram significativamente. Tá? Se elas não tivessem diferido, as duas ficariam como nota A, como letrinha aqui A. A amostra A de salsicha, que tem a nota 6,13, ela diferiu significativamente da amostra B de salsicha. Né? Então, eu vou colocar aqui na sequência letras diferentes para indicar que elas diferiram significativamente. Então, como aqui todos os produtos, todas as amostras diferiram de todas, eu coloco letrinhas diferentes aqui para cada uma delas. Tá? Embaixo, então, da tabela, eu sempre coloco, né, a escala que foi utilizada para que as pessoas, ao olharem a tabela, saibam que notas mais baixas representam, então, uma percepção mais próxima de desgostei e notas mais altas representam uma percepção mais próxima do gostei. E a gente sempre coloca, então, em uma mesma coluna, médias que não contêm letras em comum diferem significativamente entre si ao nível de significância de 0,05. Esse exercício, pessoal, eu estou deixando para vocês lá no Classroom, para vocês elaborarem o relatório a partir dele. Tá? Então, eu vou explicar como ele tem que ser feito, utilizando o arquivo em Excel que eu vou deixar para vocês, tá? Vou explicar como vai ser feito para um atributo, e aí vocês fazem o mesmo para os demais atributos. Tá? Então, a situação é a seguinte. Um analista sensorial realizou um teste de aceitação com 27 provadores para avaliar o quanto gostavam ou desgostavam de 4 amostras de geleia Diet. A amostra com edulcorante ciclamato, que é a amostra A amostra com edulcorante sacarina, que é a amostra B, a amostra com edulcorante stevia, que é a amostra C, e a amostra com edulcorante sucralose, que é a amostra D. Cada provador avaliou as amostras em termos de aparência, sabor, odor e textura, utilizando uma escala variando de 1, desgostei muitíssimo, a 9, gostei muitíssimo. Então, veja que o provador, ele avaliou aqui não só em termos globais, mas ele avaliou cada um dos atributos, aparência, sabor, odor e textura. Avaliou cada um desses atributos para as 4 amostras.
E utilizou para isso uma escala de 1 a 9. De 1, desgostei muitíssimo, até 9, gostei muitíssimo. Na mesma sessão de testes, os provadores avaliaram a intenção de compra para cada amostra, utilizando uma escala que variou de 1, certamente não compraria, a 5, certamente compraria. O objetivo do analista era fazer um teste preliminar, buscando ajustar as formulações caso necessário, e por isso o teste foi realizado em laboratório. Então, o teste de intenção de compra, eu vou explicar na sequência aqui para vocês o que é, né? Mas a gente sempre trabalha com uma escala de 1 a 5. No relatório que vocês vão fazer dessa semana, vocês vão, então, trabalhar os dois testes, tá? No mesmo relatório. E, geralmente, a gente faz assim as análises, né? Especialmente quando a gente está testando o produto para ser lançado no mercado. Então, você avalia a aceitação das pessoas e já no mesmo teste avalia a intenção de compra, tá? São fichinhas diferentes para o provador, mas ele pode avaliar numa mesma sessão, porque o teste de intenção de compra é bem rápido. Então, os resultados desses testes estão no arquivo em Excel, dados para a nova. Eu deixei lá anexado no Classroom para vocês. Tá? Então, os resultados desse teste com os 27 provadores. 27 provadores é um número baixo, como eu falei para vocês, né? Para um teste, mas considerem que é um teste de laboratório, com o objetivo de ajustar as formulações. Tá? Não é um teste para lançar um produto no mercado. Então, o que eu pergunto é, qual a conclusão dos testes? Houve diferença entre as amostras em termos de aceitação e de intenção de compra, considerando o nível de significância de 5%? Então, para responder essas perguntas, insira os resultados dos provadores nos arquivos em Excel. A nova 4 amostras, odor, textura, sabor e aparência, e histograma 4 amostras. Sigo passo a passo aqui, que eu vou passar para vocês aqui na videoaula, tá? Então, eu já vou passar para vocês, claro, a gente não vai fazer no laboratório o teste, né, por conta da situação aqui de coronavírus, nós vamos simular a realização desse teste. Então, imaginando que a gente serviu, então, as amostras, né, as 4 amostras, para os 27 provadores, eles avaliaram, então, a aparência, sabor, odor e textura, depois eles avaliaram a intenção de compra. E aí nós temos os resultados, então, de aceitação, notas de 1 a 9, para cada uma das amostras, para cada um dos atributos, e para a intenção de compra, a gente tem notas de 1 a 5, né, variando de certamente não compraria, que é o 1, até certamente compraria, que é o 5. Então, esses dados eu coloquei para vocês lá no Classroom, numa planilha em Excel. O que vocês vão ter que fazer é copiar esses dados para o arquivo e passar para o arquivo que tem as fórmulas prontas já para o cálculo da nova. Ao calcular esses dados, né, ao vocês colocarem os dados, né, dos resultados no arquivo da nova, vocês vão ver que já vai sair aquele mesmo quadrinho da nova automático, com os graus de liberdade, a soma dos quadrados médios e o valor de F. Inclusive, já vai aparecer lá o F tabelado comparado. Tá? O que vocês vão ter que fazer é olhar na tabelinha do teste de Tucker o valor de Q e inserir o valor de Q no espaço apropriado. Tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês o arquivo em Excel. Esse arquivo, então, em Excel para o exemplo da aparência das amostras. E aí, depois, vocês vão fazer a mesma coisa para sabor, para odor e para textura. Tá? Então, esse aqui é o arquivo que eu falei para vocês, né? Do Excel, onde eu já tenho, né, todos os valores calculados, tá? Então, aqui a gente tem as 4 amostras, né? Esse arquivo aqui, pessoal, ele é um arquivo padrão para vocês, tá? Se vocês forem trabalhar com 3 amostras, com 4, com 5, com 6, com mais provadores, é só vocês ajustarem as fórmulas. Vocês podem trabalhar com o mesmo arquivo, só fazendo o ajuste das fórmulas. Então, como é que ele foi construído? Aqui, então, na coluna A, a gente tem todos os provadores. Aqui, no caso, a gente tem 27 provadores no exercício, né? Então, eu coloquei aqui os 27 provadores, mas eu posso aumentar o número de linhas aqui, colocar quantos provadores forem necessários, tá? Aqui a gente tem, então, as 4 amostras, mas como eu falei para vocês, vocês podem aumentar o número aqui de colunas e colocar mais amostras, tá? E aqui a gente vai digitar os valores naquela escala de 1 a 9, conforme que os provadores indicaram na ficha de avaliação do teste, tá? De aceitação. Na sequência aqui, na coluna F, a gente vai começar a fazer o que a gente faria
na nova, né? Só que a diferença aqui é que já está pronto. Então, quando eu insiro um dado aqui, vamos supor que eu mude aqui a nota e coloque aqui nota 8. Então, automaticamente, o arquivo já vai mudar. Todos os valores aqui já vai me dar um resultado diferente, tá? Vou voltar aqui o 9. Então, eu não preciso mais calcular, mas se vocês quiserem incluir mais amostras, aqui, clicando aqui em cima, né, nas células, vocês têm, né, aqui aparecendo a fórmula, da onde a gente tirou, como foi construído, né, esses valores. Então, é possível aumentar. Aqui a gente está fazendo a somatória das notas dadas por cada provador. Então, aqui no caso está de B4 até E4. Se eu aumentar aqui colunas, eu só altero aqui a fórmula, né, para a gente fazer o cálculo. Então, aqui é a soma das notas aqui dos provadores. Aqui a gente tem a soma ao quadrado, né, que é o quadrado aqui dessa coluna F. Aqui a gente tem a média, né, então vai ser B4 até E4. E aqui a gente tem a soma dos quadrados, tá? Então, já é possível calcular direto no Excel a soma dos quadrados, sem a gente precisar fazer a fórmula na mão. Bom, então isso é feito para cada um dos provadores. Se eu aumentar o número de provadores, é só eu copiar, né, essas fórmulas aqui para baixo. No final aqui, a gente vai calcular a soma, e essa soma aqui é a soma das notas que são dadas para cada uma das amostras. Opa, deixa eu voltar aqui, que eu já estou apertando coisa errada. Então, aqui eu tenho a soma, né, que foi dada para todas as notas que foram dadas para a amostra A, todas as notas que foram dadas para a amostra B, para a amostra C e para a amostra D. Tá? Aqui, então, a gente tem a soma aos quadrados e aqui a média. Esses valores aqui, então, lembra que quando a gente faz o quadrinho da nova, a gente começa calculando as somas e as médias. Né? Essas informações, elas são importantes para a gente calcular. Primeiro, o fator de correção. Então, o fator de correção, a fórmula dele está aqui, né, como C. Como eu passei para vocês a nova antes, e vocês sabem agora fazer na mão a nova, se vocês precisarem incluir células aqui, seja de amostra, seja de provador, vocês já sabem como alterar aqui na fórmula do cálculo de correção, do fator de correção. Esse fator de correção, ele vai ser a base para a gente calcular aqui a soma dos quadrados, né? Então, é importante que ele esteja certinho. E aqui a gente tem a tabelinha da nova, tá? Com as fontes de variação, amostra, provador, resíduo total. Os graus de liberdade, né? Calculados, então, olha lá, se vocês clicarem em cima aqui das células, vocês veem aqui na parte de cima como é que foi calculado. Tá? Vocês podem até comparar com o que a gente fez na mão, para ver se realmente está batendo ou não. A gente tem, então, a soma dos quadrados, tá? Como que ela é calculada. Vejam que aqui no final sempre tem, né, a subtração do B35, que é o fator de correção que está aqui, tá? Aí a gente tem a soma dos quadrados médios, que vai ser a soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade. O F calculado, que é a soma dos quadrados médios dividido pela dos resíduos, né, da amostra pelo resíduo, do provador pelo resíduo. E aqui a gente tem o F tabelado, a 5% e a 1%. O que a gente vai fazer, então? Comparar o valor de F calculado com o valor de F tabelado. Aqui no caso para a amostra, como eu falei, o provador a gente não vai analisar, porque já é esperado que tenha muita variação. No caso da amostra, a gente vai comparar o valor de F calculado com o valor de F tabelado. Se o valor de F calculado for maior ou igual ao valor de F tabelado, aqui é 5%, eu concluo que pelo menos uma amostra difere das demais. Né? Pelo menos duas amostras diferem. E aí, então, eu vou calcular o teste de Turing. Como é que eu faço para calcular o teste de Turing? Eu vou, então, na planilha que eu vou passar para vocês, esse valorzinho aqui de Q, ele está em branco, né? Porque esse valor de Q a gente tem que olhar na tabela, aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês na apresentação, tá? Com base no número de amostras e no número de graus de liberdade do resíduo. O número de amostras, né, é sempre esse valor de grau de liberdade mais 1, e o grau de liberdade do resíduo está aqui. Então, com esses valores, vocês têm que ir lá na tabelinha do teste de Tucker, né, achar um valor de Q, e aí vocês incluem aqui. Quando vocês incluem aqui, automaticamente já é calculado o valor da diferença mínima significativa, tá? Então, eu vou mudar aqui o valor, só para vocês perceberem que muda lá a diferença mínima significativa, tá? Vou voltar aqui para não fazer coisa errada, né? Então, esse valor aqui eu achei na tabela, tá?
Na verdade, esse valor aqui eu precisei, inclusive, fazer a interpolação, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês na aula passada, porque não havia o valor exato na tabela, já que o grau de liberdade do resíduo era alto, né, 78, não tinha esse valor quebradinho aqui na tabela, eu fiz a interpolação. Tá? Então, a gente acha o valor aqui de Q e automaticamente já calcula o valor da diferença mínima significativa. Tá? Aqui também, automaticamente, ele já está puxando as médias de cada uma das amostras. Por quê? Agora eu preciso comparar as amostras duas a duas. E verificar, aqui também já é automático, tá? Ele já está puxando a diferença das médias, tá? Duas a duas das amostras. E agora o que eu vou fazer é comparar esse valor das amostras com a diferença mínima significativa. Se esse valor aqui for maior ou igual à diferença mínima significativa, eu concluo que há diferença, né, entre as duas amostras. Então, as duas amostras são diferentes, né, no nível de significância de 5%, em termos de aceitação. Em termos de aceitação em relação à aparência, porque essa tabelinha aqui, todos os dados se referem somente à aparência do produto. Vocês vão calcular depois a diferença em relação, se existe, né, a diferença em relação ao odor, ao sabor e à textura, tá? Que é só em relação à aparência do produto. Comparando A com C, a diferença foi de 0,59 entre as médias, né? Então, 7,89 a média de A e 6,15 a média de B. Ou melhor, 7,30 a média de C, né? Que é A com C. Então, a diferença 0,59 é menor do que 0,81, então não há diferença entre essas duas amostras. E assim por diante, eu vou comparar cada uma delas. Tá? E aí, no final, como é que a gente faz? Esse é o que vocês vão ter que fazer na mão, é a única coisa que o arquivo não traz de forma automatizada. Tá? Então, aqui vocês vão colocar as amostras, ordenando as amostras, daquela que recebeu a menor média até aquela que recebeu a maior média. Tá? Então, aqui no caso, a amostra B de geleia, né, ela recebeu a nota 6,15, a geleia com sacarina. Então, ela recebeu a nota 6,15. A amostra C recebeu a nota 7,3, a média, né, 7,3, em termos de aparência, tá? Que é a geleia com estévia. A A, que é a geleia com ciclamato, recebeu a nota 7,89. E a D, que é a geleia com sucralose, recebeu a nota de 8. E aí, então, a gente vai colocar as letrinhas, tá? Para dizer, então, se as amostras diferem ou não. Então, vamos lá. A amostra B, então, ela é a geleia com sacarina, ela recebeu nota 6,15. Então, como é a menor nota, eu vou marcar aqui uma letrinha A na frente dela. Essa amostra, ela diferiu da amostra C, então B diferiu de C. Vamos achar aqui a comparação de B com C. O valor foi de 1,15. 1,15 é maior do que a diferença mínima significativa de 0,81. Então, isso quer dizer que as amostras diferiram. Então, se diferiu, eu marquei a letrinha A aqui, eu vou marcar uma letra diferente, né, na amostra seguinte, no produto seguinte, que é a B. Então, eu estou dizendo que, em termos de aparência, a amostra com sacarina diferiu em relação à amostra com estévia, tá? E a amostra com estévia, ela foi significativamente mais bem aceita, né, em relação à amostra B. Agora, comparando a amostra C com a amostra A. Vamos olhar aqui nas diferenças. C e A deu 0,59. 0,59 é menor do que 0,81. Isso quer dizer que não houve diferença significativa entre essas amostras. Então, os provadores não perceberam diferença em termos de aceitação, né, na aparência, entre a amostra com estévia e a amostra com ciclamato. Então, aqui, se não percebeu diferença, eu vou colocar a mesma letrinha. Se aqui é B, aqui eu também vou colocar como B. Vamos comparar agora A com D, tá? Só antes disso, vamos ver se A com B realmente é diferente, porque eu estou marcando aqui letrinhas diferentes. Vamos ver se realmente elas são diferentes. A hora que eu olho aqui A e B, deu 1,74, é maior do que 0,81. Então, eu concluo que essas amostras são diferentes, tá? Em termos de aceitação de aparência. Então, tá ok, porque eu coloquei letrinhas diferentes aqui. E agora, vamos comparar A com D. Né? A com D, deu 0,11 a diferença das médias. 0,11 é menor do que 0,81. Então, eu concluo que não há diferença entre essas amostras, para aparência. Se não há diferença, eu coloco a mesma letrinha
estava no anterior. Se aqui estava B, eu coloco B aqui também. Tá? Por fim, vamos ver se D difere de C, porque aqui elas estão com a mesma letra. Cadê D e C aqui? D e C deu 0,7. 0,7 é menor do que 0,81, então elas não diferem entre si. Se não diferem, eu vou deixar a mesma letra, já está a mesma letra, então está tudo ok. E vamos comparar D com B, para ver se realmente eu mantenho as letras diferentes aqui. Comparando D com B, deu 1,85, é maior do que 0,81, então realmente os provadores perceberam a diferença. Então aqui eu deixo letrinhas diferentes. Tá? Então, com base nesse resultado aqui, o que eu posso concluir? A amostra B, que é a amostra de geleia com sacarina, ela foi significativamente menos aceita em termos de aparência, né, do que as outras amostras. Tá? E entre as amostras com sacarina, com stevia e com sucralose, né, não houve diferença em termos de aparência. Tá? Então, a aceitação dessas amostras foi boa. Né? Então, o valor de 7 a 8 aqui da escala vai ser um valor aqui de gostei muito, né? De gostei moderadamente, eu gostei muito do produto. Então, essa diferença aqui de 7,3 a 8 não foi suficiente, estatisticamente, para a gente dizer que as amostras diferem. Então, as amostras, em termos de aceitação, né, em termos de aparência, elas não diferiram entre si. Tá? Então, elas só diferiram da amostra B aqui, né, que foi a amostra com sacarina. Né? Então, a amostra A é com ciclamato. Então, ciclamato, stevia e sucralose, não houve diferença. A amostra aqui B, que é com sacarina, essa daqui é que diferiu das demais em termos de aparência, tá? Em termos de aceitação. Ela foi significativamente menos aceita, né? As pessoas gostaram menos dela do que em relação às outras amostras, tá? Então, se eu fosse fazer essa geleia realmente para lançar no mercado, eu iria optar por qualquer um dos outros adoçantes, né, só considerando a aparência, né, então, seja ciclamato, seja sucralose, seja stevia, e não utilizaria a sacarina, porque ela, em termos de aparência, ela foi preterida, né. Bom, então, dessa forma aqui, pessoal, esse arquivo é para aparência. O mesmo arquivo eu vou deixar disponibilizado para vocês para odor, sabor e textura, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vão pegar os dados que estão no arquivo separado, vão jogar aqui para cada um dos provadores, o arquivo automaticamente vai calcular os valores, vocês só vão precisar calcular o valor de Q, achar o valor de Q na tabela, e depois fazer esse final aqui, né? Essas diferenças o arquivo já traz automaticamente, mas vocês têm que fazer a interpretação dos resultados. Tá? Voltando então aqui para a explicação, né, do teste, então nós falamos do teste de aceitação, e agora nós vamos falar do teste de intenção de compra. O teste de intenção de compra, como o nome diz, né, ele visa avaliar se o consumidor, com base, então, na análise que ele fez do produto, se ele teria intenção de comprar esse produto, se o produto estivesse disponível à venda, né? Se estivesse disponível para compra. Então, geralmente, a gente trabalha com uma escala de intenção de compra de 1 a 5, tá? Onde 1 é o ponto certamente não compraria, 2 possivelmente não compraria, o 3 é um ponto aqui de indecisão, talvez comprasse, talvez não comprasse, o 4 é um possivelmente compraria, e o 5 é um certamente compraria. Então, também é uma escala de 1 a 5, que dá essa ideia de intensidade, de gradação, tá? Do menor aqui para o maior, do certamente não compraria para o certamente compraria. Por que é intenção de compra? A escala, o teste, ele vai avaliar a intenção. Existem vários fatores que fazem com que uma pessoa realmente compre um produto ou não. Não é só a parte sensorial. Né? Então, quando o provador ele experimenta o produto, ele tem uma ideia, né? Se ele gostou, se ele não gostou, se ele vai avaliar esse produto e a gente vai ter uma ideia de se ele compraria esse produto ou não, em termos da parte sensorial. Mas quando esse produto está no mercado, né, no supermercado, com vários outros produtos na prateleira, então o que vai influenciar muito? A escolha do consumidor, né? Vários outros aspectos. Por exemplo, a disposição desse produto nas prateleiras do supermercado, o quanto a embalagem ela consegue atrair a atenção do consumidor,
o quanto esse produto ele oferece algumas vantagens para o consumidor, em termos de praticidade, de utilidade, o preço desse produto para o consumidor em relação ao preço dos concorrentes. Então, por isso que, por meio da escala, a gente está avaliando a intenção de compra, com base na parte sensorial. Agora, é claro que existem outros fatores que podem influenciar, né, quando o consumidor estiver realmente numa situação de compra. Então, um exemplo aqui, né, da ficha que é elaborada para o provador é o seguinte: você está recebendo 4 amostras de sorvete sabor de umbu. Essa fichinha aqui, ela foi utilizada pela Lorena, a Lorena Matos, né, do curso de vocês, o Tecnólogo em Alimentos, né, no TCC que ela fez no ano passado. Né? Então, ela avaliou a aceitação de amostras, né, de 4 amostras de sorvete, né, que ela produziu, sabor umbu, né, então 3 amostras foram produzidas com esse sorvete sendo fermentado pelo kefir, e uma amostra com a fermentação pela cultura, pela cultura láctea comercial, né, do que a gente chama de frozen iogurte. Né? Então, ela produziu então, essas 4 amostras e fez tanto o teste de aceitação quanto o teste de intenção de compra. Né? Esses 2 testes foram feitos na mesma sessão de análise sensorial e os testes foram feitos em laboratório. Então, a fichinha que ela utilizou foi essa daqui. Você está recebendo 4 amostras de sorvete sabor de umbu. Prove as amostras da esquerda para a direita e, utilizando a escala abaixo, indique se você compraria ou não cada uma das amostras, se estas estivessem à venda. Então, a escalinha varia de 1 a 5, né? 1 certamente não compraria, até 5 certamente compraria. E o ponto do meio aqui da escala, talvez comprasse, talvez não comprasse. E aí, então, na sequência, vem as 4 amostras, o provador, então, experimentava a amostra, indicava o número da amostra e a nota que ele dava utilizando a escala de 1 a 5. Então, os resultados que nós obtivemos, né, nesse trabalho da Lorena, então, a forma da gente avaliar, né, esses dados é por meio de um histograma. Tá? Então, a gente não tem uma análise estatística mais sofisticada. A gente avalia em termos de um histograma. Então, quanto por cento, né, das pessoas indicou cada uma das notas. Então, aqui a gente tem a distribuição dos consumidores, de acordo com os graus de intenção de compra dos gelados comestíveis, os sorvetes que ela produziu. Né? Então, aqui a gente tem, no eixo das abscissas aqui, né, a gente tem, então, a escala que foi utilizada de 1 até 5, né? Então, a gente sempre coloca no rodapé aqui o que seriam os valores de 1 a 5, 1 certamente não compraria, a 5 certamente compraria, e aqui a gente tem no eixo Y o percentual, né, de respostas. Então, aqui a gente tem, utilizando então o ponto 1 aqui da escala, né, que seria o certamente não compraria, a gente tem um percentual aqui de provadores, né, que disseram que certamente não comprariam o gelado com 15% de grãos, né, de kefir, então que ele foi fermentado com 15% de grãos de kefir. Aqui um percentual um pouquinho maior, mas vejam que é menos do que 10%, né, talvez menos que 5%. Esse gráfico poderia ter também os rótulos aqui, para a gente saber direitinho os percentuais, mas a gente avalia aqui que deve ser menos que 5%, né, de pessoas que disseram que certamente não comprariam o sorvete fermentado com 20% de grãos de kefir, e um percentual maior aqui, né, acima de 15%, disseram que certamente não comprariam o sorvete com 30% de grãos de kefir. E não teve ninguém da amostra que ela trabalhou, né, que disse que certamente não compraria o sorvete que foi produzido com a cultura láctea comercial, né, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, né, que é o frozen iogurte tradicional. Bom, e aqui então a gente tem os percentuais para o ponto 2 aqui da escala, para o ponto 3, que é o de indiferença, para o ponto 4, né, que é provavelmente compraria, e o ponto 5 aqui, que eu certamente compraria. Então, a gente tem aqui 60% da amostra dizendo que certamente comprariam o frozen iogurte sabor umbu, e percentuais um pouco menores aqui, né, dizendo então que certamente comprariam os sorvetes que foram elaborados a partir da fermentação do kefir em diferentes proporções aqui, né? Então, quanto maior a proporção aqui de grãos de kefir na fermentação desse sorvete,
menor foi a chance, né, desse consumidor certamente comprar o produto. Então, a gente avalia os dados, a intenção de compra, ela dá resultados, assim, bem interessantes, né, o mais próximo que a gente tem de uma situação real de compra, né, desse produto, dá indicativos interessantes para avaliar os produtos, né, mas a forma de avaliar é uma forma mais simples por meio dos histogramas. Vamos avaliar, então, eu vou passar para vocês um arquivo em Excel de como vocês vão fazer a análise, né? Vocês vão fazer um histograma de intenção de compra no relatório que vocês têm que me entregar, tá? Esse daqui é um modelinho em Excel de um histograma. Como é que a gente faz um histograma semelhante àquele que a Lorena fez no TCC? Então, aqui eu coloquei os dados para 20 provadores somente, né? Vocês vão colocar os dados para os 27 provadores, tá? E aqui a gente tem os resultados de intenção de compra. Os resultados aqui, eles têm que variar de 1 a 5, porque são os dados que a gente tem na escala, de 1 a 5. Tá? A partir do momento em que vocês insiram os valores aqui, tá, do teste, vai aparecer nessa tabelinha aqui os resultados. Como é que a gente calcula esses resultados? Se vocês clicarem aqui nas células, vai aparecer em cima a fórmula. Tá? Então, basicamente, aqui, o ponto 1 da escala, o que a gente vai considerar? Quantos provadores que deram nota 1, tá, para a amostra A. Então, nessa fórmula que a gente faz essa contagem, divide pelo número de provadores, pelo número de julgamentos, e multiplica por 100. Isso é feito para a amostra A, para a amostra B, para a amostra C, para a amostra D e para todos os pontos da escala. A partir do momento que vocês coloquem os valores aqui, já vai automaticamente atualizar essa tabelinha aqui da escala e já automaticamente sai o gráfico aqui também para vocês, tá? Se a gente alterar valores aqui, a gente altera as proporções aqui do gráfico. Então, aqui a gente tem os pontos da escala de 5 pontos. Aqui a gente tem o percentual, né, de provadores, né, que deram as respostas. E aqui a gente pode deixar o gráfico até mais bonitinho, mais bem formatado, né, colocando aqui as amostras dos produtos. Então, a geleia com ciclamato, com sacarina, com estévia, com sucralose, tá? Então, para o relatório que vocês precisam entregar nessa semana, vocês vão, então, colocar, né, além da introdução, objetivos, metodologia, nos resultados, vocês vão utilizar esses arquivos em Excel para expressar os resultados, depois vocês vão colocar, seja para aceitação, quanto os histogramas, no caso da intenção de compra. Tá? Aí vocês colocam a conclusão dos testes. Então, para finalizar, essas foram as referências que eu utilizei, né, na aula de hoje. A Dutikoski, né, uma das referências da nossa disciplina. E aqui está o trabalho da Lorena, né, a Lorena Matos Santos, que foi minha orientada de TCC, né, no ano passado. E ela defendeu, então, ela apresentou, né, o trabalho de conclusão de curso, intitulado Diferenças Sensoriais entre Frozen Iogurte e Gelados Comestíveis obtidos por diferentes proporções de grãos de kefir. Tá? Então, ela apresentou no finalzinho do ano passado. Tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, né, está disponível na biblioteca. Tá? Então, a partir disso, vocês já podem, então, realizar o relatório, tá? E bom trabalho!